Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um culto. Eu vou pedir quem quiser e puder ficar de pé para a gente começar o nosso louvor a Deus.
Boa noite, igreja. É um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Eu queria compartilhar rapidamente uma palavra com vocês. Na verdade, antes eu queria fazer uma pergunta. Você lembra o que você fez no dia 11 de setembro de 2001? Bom, todo mundo lembra, eu também. Eu tinha só 6 anos. Aquele dia eu não tinha ido para a escola. Esses são os melhores dias, né? E aí, meu pai veio correndo da fábrica e falou: liga a TV, liga a TV. A gente começou ali a acompanhar aquele acidente que deu do dia 11 de setembro, das Torres Gêmeas. E é um dia marcante para todo mundo. Alguém lembra aí também? Isso eu acho que a metade vai lembrar. O que aconteceu no dia 1 de maio de 94? Ah, boa! Ayrton Senna. Bom, esses dias que marcam a nossa vida, a nossa história, geralmente por alegria, ou às vezes por tristeza, ou às vezes por um pico como chama? De adrenalina. Então eu lembro a primeira vez que eu fui na Big Tower, por exemplo, também adolescente, o que eu senti, como é que foi e tudo mais. E é muito interessante ver como tem coisas que marcam a nossa vida e como a gente consegue lembrar delas assim, bem. Eu gostaria que vocês abrissem no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 17 a 20. Esse livro que dizem que foi escrito por Salomão, né? Na verdade não tem 100% de certeza, mas tudo indica que sim. Lamentações 3, 19 a 20. Ele estava lá, esse livro ele fica boa parte ali se queixando da vida dele. Por que será que tanta coisa ruim às vezes acontece e tudo mais? Ele fica buscando alegria, algum sentido na vida. E ali nesses 2 versículos ele diz: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Bom, lendo esses versículos aí, você vê que ele realmente estava mal ali, né? E o que se passava com ele, como ele estava sofrendo na hora. Porém, já logo no versículo seguinte, vamos ler do versículo 21 ao 26, ele fala: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Ali ele está mudando o foco. Problemas e tribulações todos nós temos. Às vezes, na nossa vida a gente tem aquele momento onde a gente se questiona de tudo, sobre Deus, sobre a nossa fé, sobre a nossa vida, sobre aquilo que acreditamos. Mas se colocamos isso diante de Deus e buscamos nele a nossa esperança, o nosso foco muda. E para finalizar, se vocês puderem ir abrindo ali Filipenses 4:8, já no Novo Testamento, Filipenses 4:8, teve um pastor uma vez que disse que ele falou que nesses momentos onde ele se sentia assim, dessa forma, se questionando, será que Deus realmente cuida de mim? Ele falou que ele anotava sempre as coisas que Deus havia feito na vida dele. Os momentos difíceis, os momentos de tribulação, e como Deus fez um milagre na vida dele, ou acompanhou, ou curou ele, e ele anotava. E nesses momentos ele ia lá e lia e trazia memória justamente como Deus havia sido bom com ele. Em Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, eu
quero convidar vocês a lembrarem das coisas que Deus fez na vida de vocês, como nos momentos de tribulação, Deus esteve contigo, te consolando, como muitas vezes Deus usa aquilo que tem de ruim e negativo, uma tribulação, para algo bom e glorioso no futuro. Eu vejo muitas vezes isso, eu lembro como foi marcante, por exemplo, o falecimento dos meus avós, mas que até no funeral dele lá nós estávamos adorando a Deus, porque ele foi um exemplo de vida para nós, e graças a Deus pelo que ele foi na nossa vida. Então foquem naquilo, pensem naquilo que for bom, pensem naquilo que for correto, não foquem nas dificuldades, nos problemas, mas sim que a esperança de vocês esteja realmente em Deus. É isso aí. Obrigado. Vamos orar então. Senhor Deus, eu te peço, Deus, que o Senhor possa estar nos dando cada vez mais fé e esperança, que a gente possa depositar no Senhor as nossas dificuldades, as nossas tristezas, mas também dar glórias a Ti, Deus, pelos privilégios, pelas vitórias e pela alegria que nós temos. Eu te peço que essa alegria possa ser cada vez maior e nos preencher cada vez mais, Pai. Eu te peço que o Senhor abençoe ainda esse culto, esteja conosco, nos trazendo a palavra, e que a gente possa te adorar ainda nessas próximas músicas, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Talvez vocês estão me vendo aqui com óculos de sol e se perguntando, né, que o Roberto está com óculos de sol aí, e não com óculos normal, né? Aconteceu alguma coisa? Fui trocar a lente, precisava trocar a lente do meu óculos e a armação, usando a mesma armação. Avisaram que estava pronto, só que a empresa das lentes aí acabou não entregando a lente, né? E aí disse, não, o teu fica pronto só na semana que vem. Aí eu estou me virando com óculos de sol, que é óculos de grau também. Então, por isso eu não estou enxergando nada de vocês aqui, né? Só vejo os vultos aí. Eu quero trazer alguns avisos, tá? Em primeiro lugar, a nossa gratidão pela feijoada que aconteceu ontem, né? Já expressamos a nossa gratidão para o pessoal de Jaraguá, que é quem faz a feijoada, ali alguns irmãos da Melk de Jaraguá, e eu penso, pelo que eu ouvi pelo menos, que estava muito gostosa a feijoada. Eu gostei, né? E o pessoal aí também comentou elogiando. E também nós agradecemos o envolvimento de vocês para comprar, para vender, para ajudar. E de forma especial a gente agradece também, já falei isso para eles ontem, o Fred e a Eliane, que se envolveram assim em toda a organização, o contato com o pessoal de Jaraguá e toda a parte aí de logística também, né, da organização de forma geral. E quero citar só o nome deles, né, mas também todo o pessoal aí que de uma ou de outra forma colaborou. E foi um momento especial também pela delícia da feijoada e porque de uma ou outra forma a gente acaba tendo uma oportunidade diferente de convívio, de comunhão entre nós, nossa casa, nossa família, a comunidade e até com outros, né, ao poder vender e falar da feijoada. E eu trago aqui o resultado. Foram vendidos 318 cartões a R$ 35. Isso deu R$ 11.130 de vendas, né? Houveram algumas doações, R$ 230, e as despesas em geral de R$ 4.293,40, totalizando então uma entrada líquida, né, para Melk de R$ 7.066,60. Como foi comentado, nós tivemos ano passado uma cobrança da Receita Federal por causa da construção antiga, que nós recolhemos tudo, né? Só que a empresa que nós contratamos não recolheu o INSS. E aí é a gente que paga, né? Então isso já foi pago, né? Mas gerou um rombo aí no caixa. Então com esse valor nós conseguimos sanar aí alguma parte das despesas, então.
a nossa gratidão a vocês e de forma muito especial também a nossa gratidão a Deus que possibilitou aí que isso tudo acontecesse. Alguns outros avisos. Essa semana temos aniversariantes na comunidade. Temos a Betina, dia 14 de aniversário, minha querida esposa. E também na semana ainda a Dani, sábado que vem, e a Emily, também de aniversário, também no dia 17. Outros avisos. Bom, tem a agenda de sempre. Vocês estão vendo, eu não estou vendo a agenda, né? Mas ela está aí, então está acontecendo, né? Os grupos estão se organizando também. Eu chamo a atenção nessa semana para o próximo culto. Nós teremos a visita do Jonathan Schaeffer, missionário em Imbuia, dele, da esposa, do filho. Jonathan é conhecido aí, família deles, né? De alguns mais antigos, também dos jovens, né? E dos adolescentes, eles ajudaram aí antes de se formar, enquanto estavam estudando, né? Então ele vem, assim como o Diego veio esses dias, o Jonathan vem aí também nos visitar, contar um pouquinho como ele está. E não tem ali, tem ali uma imagem. No dia 25, daqui a 2 semanas, nós receberemos a visita deste doutor, é um médico, Klaus Dieter John, ou John. Ele é um médico alemão que, a partir de uma viagem ao Peru, Deus foi colocando no coração deles a missão e que resultou na construção de um hospital de referência numa região extremamente pobre lá no Peru. E ele vem compartilhar um pouquinho dessas histórias conosco. Então será um culto bem diferente aí nesse dia 25. Já avisando, ele fala em alemão, nós teremos a tradução simultânea aí com a presença do missionário Ludemar. Então, quero convidá-los, motivá-los aí para assistir esse culto, estarem presentes aqui também nesse dia. Convidando outras pessoas. E também convidem outras pessoas, né? É uma grande oportunidade, né? O relato dele na área de construção, na área de saúde, né? O pessoal aí da área de saúde, vale a pena ouvir. E também para nós, né, um exemplo, um testemunho de fé. E também, esse não tem ali, mas está acontecendo, já falei algumas vezes aqui, o musical Arte para a Vida da FLT. Aconteceu ontem a primeira apresentação lá em São Bento do Sul. Eles vão se apresentar em outras cidades, Pomerode, Jaraguá, Joinville, Rio do Sul, tem cidades aqui perto, e o pessoal tem elogiado bastante, assim, vale a pena para nós assistirmos, vale a pena levar alguém aí, um amigo ou conhecido, que você quer apresentar para Deus, para ele, Jesus para ele, vale a pena, vamos assistir aí. Assim, realmente uma maneira diferente de comunicar o Evangelho nos nossos dias. De avisos, então, é isso. Depois desse aviso, nós teremos também, durante o hino, a oferta. E eu quero convidar a Miriam Pereira, para vir aqui na frente. Ela vai nos contar do motivo de oração deste dia da missão Portas Abertas. Miriam, por que a gente está orando por isso mesmo? Lembra o pessoal aí. Boa noite. Nós estamos numa campanha chamada 1 milhão de orações de esperança. Por quê? Porque a guerra civil na Síria ainda não acabou. E em 2015... a igreja lá já havia perdido 60% dos seus membros. Foi então que um diretor regional do Portas Abertas reuniu alguns líderes e perguntou: o que vocês precisam? E todos eles responderam: esperança. Nós precisamos de esperança para a igreja e nós precisamos de esperança para a sociedade. Então, desde o início, desde o dia 1º de setembro até o final de outubro, nós estaremos orando pelos cristãos na Síria e no Iraque. E eu gostaria de ler para vocês o pedido de oração de hoje. Se você entrar no site do Portas Abertas, vai poder acompanhar, tem um calendário, cada dia tem um pedido específico de oração. Hoje, dia 11,
Em 2014, muitos cristãos deixaram casas e aldeias e perderam empregos. Após a libertação do Estado Islâmico em 2017, os cristãos começaram a voltar para recomeçar a vida nas aldeias. A família de Mimi, de Shikhan, recebeu apoio de igrejas parceiras da Portas Abertas para iniciar alguns projetos agropecuários. Mimi é uma estudante de 13 anos que ama cuidar de animais. Ore pelo futuro de Mimi e para que a família dela permaneça firme em meio a dificuldades e lutas da região. E, reforçando, irmãos, irmão, faça-os saber que eles não estão sozinhos. Muito obrigada. Quero convidá-los então para nos colocarmos de pé, aqueles que puderem. Nós vamos orar pela Mimi e a sua família nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nos ajuntar e nos congregar em oração também, nos unir em oração com as igrejas perseguidas, em especial nessa noite, nesse momento, pela igreja na Síria, pela igreja no Iraque, que precisam de esperança. Só Tu, Senhor, és a verdadeira esperança. Só Tu nos dás esperança. Por isso nós clamamos que também os irmãos ali possam perceber, possam lembrar, como ouvimos antes, daquilo que nos dá esperança. Senhor, nós te rogamos em especial pela Mimi, pela sua família. Obrigado, Pai, pela oportunidade do envolvimento dos projetos agropecuários. A Mimi, tão jovem e tendo já essas oportunidades, esteja com ela, esteja com a sua família, que permaneçam firmes ali, que permaneçam firmes no Senhor. Ó Pai querido, a nossa vida é tão fácil, tão simples, ao lado dos desafios que eles experimentam ali. E nós rogamos, Pai, fortalece eles. E nós rogamos por nós também. Aquece o nosso coração de amor por esses irmãos. Em nome de Jesus. Amém.
No grupo de jovens, a gente está estudando Apocalipse e eu gostaria de ler um versículo que está em Apocalipse 18, 4. Então ouvi outra voz do céu que disse: Saia dessa cidade, meu povo, saiam todos dela, para não tomarem parte dos seus pecados e para não participarem dos seus castigos. Aqui está falando na queda da Babilônia, quando vai acabar a maldade, quando vai acabar o pecado. E Deus está alertando nós, o povo dele, para acordar, para ficar firme, para sair da maldade, dos pecados e não participar com eles disso. Para também não participar dos castigos que levarão a isso e ficar firme nas promessas de Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos o seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar, vindo das tempestades a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, pela liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua luz, cada dia mais alegre na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado,
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso, lá a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Nesse firmamento, em todos os momentos, lá a tua mão está. Lá o coração que chora, no abraço que consola, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está, Quando amanhece Deus está, no fim do dia, Deus está, está, Deus está, conhece tudo, Deus está, é o que eu preciso. Ele está, Deus está.
tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas ali do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está lá. Temos crianças hoje? A Liz, a Letícia e a tia Rê. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigado pela vida da Letícia, pela vida da Liz, pela tia Rê e por todos os tios e tias que ajudam no culto infantil. Pedimos pela família das crianças, das crianças da nossa comunidade, para que também o Senhor as conduza no teu bom caminho. Que elas estejam firmes em ti, te conhecendo e te amando. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom encontro para vocês. Queridos irmãos, quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse. Eu tenho estudado esse livro, tenho aprendido com ele, e eu também me dei conta de algo muito importante. Apocalipse capítulo 1, versos 9 a 20. Eu me dei conta de algo muito importante. Eu preguei muito pouco sobre Apocalipse. E eu quero aproveitar esse tempo aí, que os grupos de estudo, diversos grupos pelo menos, estão estudando o livro de Apocalipse. E nós queremos aprender com ele, aprender com a palavra que Deus nos dá no livro de Apocalipse. Como essa palavra pode carregar e orientar e sustentar a nossa fé, a nossa caminhada. Nós vamos ler, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos ler do capítulo 1, verso 9, até o verso 20. A gente vai lendo aos poucos aí, mas deixa a sua Bíblia aberta, vai acompanhando. Diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento e no reino, e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Essa ilha de Patmos era uma ilha onde o João, o evangelista João, o apóstolo João, foi exilado pelo imperador Domiciano, por causa do testemunho da palavra. No dia do Senhor, no domingo, achei-me no Espírito, no domingo em que estava em culto, né? Não sei se o João estava com mais gente lá na ilha, com uma comunidade, né? Ou se só ele estava lá, exilado, preso, mas ele estava cultuando ao Senhor naquele dia. Não perdeu esse dia. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa ilha de Patmos, ela ficava no mar Egeu, isso é, na encosta oeste da Turquia.
O imperador, o Domiciano, ele se autodeclarou um Deus que deveria ser adorado por todos os seus súditos. Tivemos aí, né, recentemente também um novo rei no nosso mundo, né? O rei Charles III na Inglaterra, após o falecimento essa semana da rainha Elizabeth II. Mas o Domiciano, por volta do ano 85 depois de Cristo, ele se autodeclarou não só rei, mas Deus. E os seus súditos, todos os cristãos que viviam também debaixo do Império Romano, deveriam adorá-lo como Deus. E isso queria dizer também, né? Ninguém poderia falar mal dele, criticá-lo, e precisava prestar culto a ele. Como os cristãos não adoram nem pessoas nem anjos, eles não se curvam diante do imperador e por isso são perseguidos. Não só o apóstolo João, mas toda a cristandade. Também ali naquela região das 7 igrejas da Ásia Menor, localizadas no oeste da Turquia em direção ao Mar Egeu. Mais ou menos a gente pode imaginar, obviamente, bem grande, né? Mas o João no púlpito lá na ilha de Patmos, olhando para a costa oeste da Turquia e lá aquelas 7 igrejas, né? Para quem ele escreve agora esse livro de Apocalipse. Só que ele não escreve só para essas 7 igrejas. Nós conhecemos o número 7, né? Ele aparece tanto, a gente fala o número de Deus. 7 era um número para eles que na época significava totalidade, algo completo, pleno. Por isso o número de Deus, ou seja, as 7 igrejas, a totalidade das igrejas também. Ali tem o nome, né? São para elas especificamente, mas também simbolicamente para todas as igrejas, para todos os seguidores de Jesus. E ele escreve essas palavras do Apocalipse não para causar medo. Apocalipse não é medo, significa revelação. Tem a intenção de gerar consolo e encorajamento para os que estão sendo perseguidos. Por isso ele fala, né? Companheiro no sofrimento, na esperança, na perseverança, apesar de todas as forças reunidas contra os filhos de Deus. A vitória será daqueles que permanecerem fiéis a Cristo. A única forma de resistir aos ataques dos inimigos era permanecer fiel, confessar Jesus Cristo como Senhor, ainda que isso implicasse sofrimento e, se necessário, até a morte. Por isso, o João vai dizer ali, companheiro no sofrimento, no reino e na perseverança, junto com vocês. Verso 12, ele continua então falando agora o que aconteceu com ele. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi. E aí começa assim aquele jeito bem do Apocalipse de falar, né? Esse linguajar simbólico. Símbolos que remetem a uma série de imagens, especialmente do Antigo Testamento. Vi 7 candelabros de ouro no templo, no Antigo Testamento, já no tabernáculo, havia ali 7 candelabros que ficavam sempre acesos. E ele vê ele vê 7 candelabros de ouros, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem. Essa remete a uma visão do livro de Daniel no Antigo Testamento, e é também a maneira como Jesus falava de si mesmo, né? O Filho do Homem. E ele estava vestindo uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Verso 14: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Não por causa da idade, né, que ficaram brancos, mas por causa da santidade, da pureza. E seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, ou seja, muito brilhante, puros. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada
de 2 gumes, sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Bom, até o óculos de sol que eu estou usando aqui faz algum sentido, né? Ao lermos essa palavra que tem a intenção de falar um pouco do brilho da glória que o João enxerga no momento que ele tem essa visão, né? Na face do Senhor, como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Não sei se você consegue, ao ouvir ou ao ler essas palavras, começar a imaginar essas imagens. Não se importa se você não entende tudo, não precisa entender. Mas comece a permitir que essas imagens criem uma figura na sua mente e também no seu coração. Permita que essas imagens falem com você. Esse linguajar simbólico, esse linguajar cheio de figuras tão estranhas. Ele nos ajuda, por isso o Apocalipse tem me ajudado tanto nos últimos tempos. Porque nós cometemos um erro que vem historicamente desde a época do Iluminismo, 1700 para frente, né? A época do modernismo e do pós-modernismo, onde nós damos uma ênfase muito grande ao racional, aquilo que entendemos, que pensamos, né? Penso, logo existo. Ou então quando damos uma ênfase exagerada somente àquilo que sentimos, aquilo que experimentamos, ou a adrenalina que sentimos no momento. E nós dividimos em gavetinhas, né? A gavetinha da religião, a gavetinha da sexualidade, a gavetinha do serviço, a gavetinha dos relacionamentos, a gavetinha do lazer, a gavetinha do serviço, e dividimos tudo. A gavetinha das pessoas que eu gosto, a gavetinha dos que eu não gosto. E essa mentalidade que nos desperta o pensamento das imagens, né? Desperta o nosso imaginário, ele junta mente e coração e nos ajuda a perceber com mais clareza, ainda que a gente não entende direito, né? Essas imagens são tão confusas, mas nos ajuda a entender com mais clareza a palavra de Deus, a entender quem é esse Deus, que extrapola mente e coração, que não tem outro jeito de falar a não ser com essas imagens, que a gente não consegue entender, exatamente por isso, porque vai além. Porque Deus vai além das nossas gavetinhas, daquilo que nós conseguimos controlar. Verso 17. João continua dizendo: quando eu vi esse que falava comigo, caí aos seus pés como morto. Nós temos ao longo da Bíblia diversas pessoas que, ao terem a experiência de ver a Deus, elas se dão conta de quem elas são. Moisés tira as sandálias dos seus pés. Elias não pode olhar para Deus, né? Moisés mesmo não pode olhar para Deus. Elias só consegue ver Deus no cicio suave, e ele só vê, né, aquele vento suave. Ou Isaías, quando tem a visão lá adorando no templo, ele diz: ai de mim, os meus lábios, a minha vida, o que eu falo é impuro. E as pessoas com quem eu convivo também. O Jeremias: eu não posso falar, eu sou uma criança ainda, não sei do que eu falo. O apóstolo Paulo fica cego, cai, né? E ele cai, a gente fala cai do cavalo, né? A gente não sabe se ele estava no cavalo, mas ele cai, ele fica cego. O Pedro, depois da pesca maravilhosa, ele cai aos pés de Jesus e diz: afasta-te de mim. O Natanael, quando Jesus diz para ele: tu estava lá debaixo da figueira, eu te vi. Ele adora esse Jesus. O Tomé, que precisava ver para crer, ele cai de joelhos e diz: meu Deus e meu Senhor.
E o texto continua: eu me vi como morto, né? Caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou. Não tenha medo, porque esse é Jesus, esse é Deus. E não é qualquer Deus, Ele é o primeiro e o último, de eternidade a eternidade. Eu sou aquele que vive. E eu estou ceguinho aqui, porque eu não vivo para sempre. E nem você. Nós um dia, se Jesus não voltar antes, experimentaremos a morte. E os nossos queridos experimentarão a morte. E nós temos que lidar com a morte todos os dias. Mas Ele é aquele que vive. E você querendo viver para sempre, você querendo se achar que sabe tudo, que sabe mais que os outros, que sabe mais do que Deus, que sabe mais daquilo que está escrito na Bíblia, que sabe melhor. Eu fui recordado de uma frase esses dias de novo: os senhores deste mundo passarão, mas o nosso Senhor está voltando. Os senhores deste mundo estão indo, mas o nosso Senhor está vindo. Ele é aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades, ou então do inferno, né, que é o mundo dos mortos. Deus é aquele que tem as chaves, Jesus é aquele que tem as chaves, também sobre a vida e a morte, também sobre a minha vida, sobre a minha morte, sobre a tua vida e sobre a tua morte, e sobre a história de todos, sobre a história mundial. É Ele que é soberano sobre as situações da vida e sobre a história mundial. E aí ele diz para o João, verso 19: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. E ainda no verso 20 tem uma explicação, né, aqui no 19, né, uma certeza: escreva o que vai acontecer, o que está acontecendo e o que vai acontecer. E nós sabemos pelo Apocalipse, por isso o Apocalipse assusta muita gente, né? Ele trata de coisas perigosas e ameaçadoras, que são certas, vão acontecer, já estão acontecendo, já aconteceram há muito tempo, continuarão acontecendo até o grande dia do juízo. Mas também o Apocalipse vai sempre dizendo que esse juízo vai se tardando por misericórdia de Deus. Deus ainda nos dá a chance de arrependimento. Mas também fala de certeza de que durante esses acontecimentos o Senhor da igreja está bem junto da igreja. E aí no verso 20, então, ele explica: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Algumas lições disso aqui. O nosso texto descreve o lugar onde Jesus está. Onde ele está caminhando? Lembra o que ele disse lá no verso 17, é isso? 17, 18, desculpa, do 12 em diante, né? O 12 e o 13. Viu os 7 candelabros, ou seja, então ele viu a igreja. E onde Jesus estava? Caminhando entre os candelabros, caminhando entre a igreja. Com quem a igreja pode contar? Hoje foi muito legal. Eu não digo para o pessoal da banda, às vezes eu falo já antes, né? Mas muitas vezes eu não falo qual é o texto. E hoje cantamos pelo menos 2 hinos que falavam das promessas de Deus. Eu não quero entrar em política aqui, mas política é tempo de promessa. E aí a Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós poderíamos dizer: uns confiam em promessas de um, outros em promessas de outros, né? Sim, é tempo de política, né? E nós temos que olhar para isso também. Mas também não sejamos inocentes, não sejamos incoerentes, né? Vamos olhar para as pautas que estão sendo faladas aí.
né? Quem defende o quê? Mas não sejamos inocentes. É preciso saber dos limites das promessas e dos limites das pessoas que fazem as promessas. Aquele que cumpre as suas promessas é o primeiro e o último, aquele que vive, que estava morto e que está vivo agora. Nenhum outro tem poder para cumprir todas as suas promessas e resolver todos os problemas, né? São os limites. Através de uma palavra para cada uma das 7, antes de dar uma palavra para cada uma das 7 igrejas, que é o que nós vemos aqui do capítulo 2 em diante, nós temos uma palavra de quem é o Senhor da igreja. Antes de Jesus dizer para cada igreja como ela está, qual é a sua dificuldade, como é que ela tem que viver, Jesus diz quem Ele é. Ele é aquele com quem a igreja pode contar. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, já disse Jesus, em meu nome, ali eu estarei. Sabe quantas vezes eu fui revigorado no simples encontro com outros irmãos? Seja eu não estava bem naquele dia, ou seja por preocupação com a vida de alguém, ou com a comunidade, caminhos da comunidade em geral, né? Que direção tomar? Não foi uma nem duas, não foram poucas as vezes em que, em meio a esses momentos, quando eu fui num encontro, num estudo bíblico, encontro de oração, no culto, quando eu simplesmente conversei com alguém da comunidade, eu mandei uma mensagem para alguém e a pessoa me retornou. Como eu fui revigorado. Eu fiquei pensando sobre a nossa feijoada. Nós queríamos a nossa feijoada sempre como um momento de crescimento, de oportunidade de comunhão. A gente não teve aqui, né, o servir a feijoada aqui. Mas ainda assim foi tempo de comunhão. No momento em que você falou com alguém, usando a feijoada como desculpa, quero vender, eu quero comprar. Só esse compartilhar com uma outra pessoa que tem a mesma fé que você. É um momento de revigorar a caminhada, a vida de fé. Sabe, às vezes nós estamos tão ensimesmados, só olhando para nós mesmos, que precisamos olhar para alguém outro, não só algum amigo, uma amiga ou cônjuge, mas também alguém que, diferente de mim, com outra vida, com outra história, mas também caminha com esse Deus. Para que nós juntos olhemos para o Senhor, para aquele que está caminhando entre nós. Como os amigos do Daniel, lá no Antigo Testamento, no meio da fogueira, né, da fornalha. Lá no meio da fornalha, em vez de queimados, estavam ao lado de alguém que caminhava entre eles. É o próprio Deus caminhando entre eles. Assim também, Jesus, o Senhor, Ele caminha entre a sua igreja. Não desperdice, não se perca. Sabe aquela história do graveto, da brasa, né? que é afastada do fogo e ela se apaga. E quando ela é aproximada novamente do fogo, a brasa acende de novo. Esse exemplo, essa história, ela conta da importância da comunhão. E não porque as outras pessoas são legais. Não porque a nossa igreja é muito legal, o pessoal da igreja é legal e tudo. Pode até ser, mas também quando não é legal. Quando tem pessoas que eu não consigo entender, não conheço, não me dou tão bem assim. Porque não é pela outra pessoa, é pelo Senhor da igreja, que caminha onde 2 ou 3 se encontram em meu nome.
segunda coisa que esse relato nos conta, ele descreve a aparência de Jesus. Uma descrição gloriosa, né? Eu usei a brincadeira do óculos aí, né? De brilho, de glória, de santidade, branco, com vestes sacerdotais, que lembra do serviço, de apresentar o próprio Deus para as outras pessoas. Também, né, as vestimentas ali poderiam descrever um juiz, aquele que julga, ou seja, aquele que também tem justiça, que vive a justiça. Os pés, a chama dos olhos descrevem a onisciência, a onipotência, a onipresença de Jesus. Tem uma frase que diz mais ou menos assim: não há 1 centímetro quadrado do universo sobre o qual o Senhor não declare é meu. Não há 1 centímetro quadrado do universo sobre o qual o Senhor Jesus não declare é meu. Ao olhar para aquele com quem a igreja pode contar, isso deve nos gerar adoração, temor e adoração. Não só nos momentos religiosos, né? No culto, no encontro. Eu usei uma frase esses dias atrás no culto, né? Na sacralidade do cotidiano, né? Quando as coisas do dia a dia se tornam sagradas, porque as coisas do dia a dia estão cheias da presença de Deus, e se elas estão cheias da presença de Deus, elas são sagradas, são sacras. Então, experimentar a certeza da presença de Deus a cada dia, a cada momento. E o João, ele descreve como é que é isso. Isso tem a ver com a consciência de pecado. Eu caí diante dele como se eu tivesse morto. Mas também a experiência do ser perdoado. A mão direita sobre o ombro, a mão do próprio Senhor, dizendo: não tenha medo. Não é uma mão sobre a cabeça dizendo: não tem problema, pode continuar assim e tal. Continua na tua vida, fazendo as coisas erradas. Não. É a mão de quem sabe que sem ele estaria morto por causa da santidade, por causa da justiça, por causa do juízo e por causa do nosso pecado. Mas a mão direita que cura, que perdoa, e essa mão direita também é a mão que envia ao serviço. Tem o significado de fortalecer para o serviço. Você já experimentou isso? Esse não temas do Senhor na tua vida? Às vezes temos traumas, feridas, medos, inseguranças. Duvidamos de Deus tantas vezes por causa das nossas experiências, daquilo que vivemos na nossa história, no nosso passado, com nossas famílias, com outras pessoas, talvez daquilo que fizeram contra nós e sofremos, e que nos leva às vezes a gente até crê em Deus, mas duvida do amor, duvida da bondade, duvida do perdão. Você já experimentou essa mão direita do Senhor sobre você dizendo: não tenha medo? Quando eu falei de imagina a cena, né? Imagina as imagens, né? Também essa, do Senhor com a mão direita sobre você. E por fim ainda o que o João vê é a descrição da ocupação desse Senhor de Jesus. Ele tem 7 estrelas na mão e da sua boca sai uma espada afiada dos 2 lados, ou seja, que divide juntas e medulas, né? É a espada do Senhor. Que divide aquilo que não dá para dividir. É a espada da palavra de Deus. É interessante que a mão descreve o agir, o poder. Mas na mão, ela não é usada para matar, para atacar outros. Ela é usada para cuidar. Eu tenho na minha mão 7 estrelas, e as 7 estrelas são os anjos das igrejas, né? A liderança da igreja, os pastores das igrejas, ou anjos mesmos, né?
Enfim, de forma geral, o cuidado com a igreja, a orientação para a igreja, a direção da igreja. É aquela mão que põe a mão sobre o ombro, que perdoa, que cuida, que levanta, que dá força, que caminha ao serviço. A arma que ele tem nessa batalha, a batalha do Apocalipse, é uma espada. Mas ela não está na mão, ela está na boca. A palavra de Deus tem poder. Não por força nem por violência, mas pelo meu Santo Espírito, diz o Senhor. O mundo foi criado pela palavra. Palavra que cura, que consola, que condena, que orienta. A palavra que se fez carne, Jesus. Palavra que não muda, que permanece para sempre. Tudo vai passar, menos a palavra de Deus. Palavra que é a lâmpada para os nossos pés. Palavra que diz: felizes as que a ouvem, que guardam e praticam. A nossa arma continua sendo a palavra de Jesus. Palavra da exclusividade da salvação em Cristo. Palavra do Evangelho. Palavra da salvação. Com quem a igreja pode contar? Com as promessas de Jesus. Amém. Nós queremos orar. Firme nas promessas do meu Salvador, firme nas promessas de Jesus. Vindo as tempestades, não irei falhar. Senhor, tu sabes como as tempestades têm a capacidade de fazer vacilar os nossos pés. As tempestades da vida. Tu sabes como às vezes aquilo que já experimentamos, o caminhar difícil que já tivemos, deixou talvez feridas não só nos pés, mas na nossa alma. E tu caminhas entre a igreja, tu caminhas entre nós com a tua mão, guardando a igreja, guardando a orientação para a igreja, a vida da igreja, guardando a palavra, nos dando a palavra. Tu caminhas com a mão que cuida, que sara, que orienta, que levanta, que perdoa. Senhor, nós pedimos por Ti mesmo, para poder contar contigo. Conheces a vida e a história de cada um de nós, Senhor. Eu te peço por cada um aqui presente, por aqueles que nos acompanham online, tantos irmãos e irmãs que gostariam de estar aqui, mas não podem, ou porque por algum motivo não estão e não querem também perder esse tempo de comunhão, de palavra. Senhor, esteja com esses queridos também. Esteja com nossa comunidade, no seu caminhar, na sua vida, no nosso testemunho, no nosso viver para Ti. Também lembramos ao Pai dos adoentados, o Márcio e a Paulinha e o Arthur. Lembramos, Senhor, também da Dona Elvira, que tem a cirurgia pela frente, da Lutzi, irmã do Conrado, que tem também uma cirurgia amanhã, do Renan, seu tratamento também, dos demais doentes, enlutados, da Dona Nilve, que bom que ela pode estar aqui conosco, mas também dá alívio às suas dores. Esteja com o seu Silas, Pai querido, com os queridos Alzira e Eldo, lá em Porto Alegre. Guarda-os também, guarda todos os adoentados, consola-os entristecidos com o teu consolo, com a tua graça, com a tua misericórdia. Assim oramos em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Quero convidar o grupo de louvor, nós vamos ainda cantar um hino final, um hino de bênção. Aqueles que puderem se colocar de pé, se puderem, né? Quem não puder pode ficar sentado. Se também de repente, nesse momento, no final do culto, você diz assim, poxa, mas eu me sinto melhor agora para adorar a Deus, a partir daquilo que eu vi, ainda orando, talvez sentado. Permanece sentado, desde que também seja um tempo ainda de louvor, de adoração, de oração, assim como você consegue adorar melhor a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Sobre sua família e que não lhes falte paz e amor. Que o Senhor, nosso Deus, te abençoe e te guarde. Ele derrame sua graça, o seu amor, sua misericórdia sobre ti. Assim te guarde o Todo-Poderoso Deus, a tua entrada, tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Uma boa noite a todos. Seja uma bênção no seu dia a dia.